Salve galera, tio Arnaldo na área. Vamos trabalhar questões de certo ou errado hoje, que é uma característica da banca CESP-Sebrasp. De vez em quando, os concursos exigem que uma banca diferente use esse método, tá, de cobrança de conhecimento, mas isso é parte da personalidade do CESP-Sebrasp, minha opinião, a melhor banca do Brasil, tá? Sabe cobrar bem língua portuguesa, cobra dentro da regra, tá? E não deixa o candidato fazer a questão somente pela memória, só com decoreba, não. As questões do CESP dependem muito de leitura do texto, muito de você ter um léxico desenvolvido, léxico entenda vocabulário, ok? Se você, por acaso, não conhecer sinônimos das palavras, muitas vezes você é incapaz de responder à questão da prova do CESP. O que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver questões de certo ou errado, envolvendo questões gramaticais de semântica, mas o intuito é você começar a perceber a necessidade que existe de você ler mais e ampliar o seu vocabulário, o seu léxico. Tudo bem? Vamos direto ao assunto. Olha só, texto. Identifique, por favor, a minha tranquilidade para fazer a leitura do texto. No dia da prova, se você estiver treinado, você vai fazer a leitura da mesma maneira. Não adianta você não ter intimidade com leitura, ser alguém que lê de forma rudimentar, no dia da prova, preocupado com o tempo, você quer ler em alta velocidade. Vai tropeçar em palavras, vai ler só palavras, não vai acabar não criando contexto e vai precisar ler o texto mais de uma vez. O objetivo do texto é acalmar seu coração no dia da prova. E não se preocupe com a situação de eu vou acabar não conseguindo resolver a prova inteira. A verdade que muita gente não te diz é que não há candidatos, ou raramente há candidatos, que conseguem resolver a prova toda. Quando eu digo resolver, é fazer as questões sem chutar. Porque os candidatos se preparam para a prova sim. Se eles tiverem tempo suficiente, eles vão resolver a prova inteira e são capazes até de gabaritar. Mas a pressão e muitas vezes a falta de uma estratégia para você poder resolver a prova faz o candidato querer resolver questões muito grandes e perder tempo que ele poderia gastar resolvendo 2, 3 questões pequenas. Então, na nossa prova de português, o CESP sempre vem com 2 textos, ok? Quer dizer, hoje já vi provas dele com um texto só, um texto maior. Mas, se você não ler adequadamente, você vai perder as questões. Vamos comigo.
Acho que se eu não fosse tão covarde, o mundo seria um lugar melhor. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas se o medo não fosse constante, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade. Mas o que vejo no espelho é um homem abatido diante das atrocidades que afetam os menos favorecidos. Se tivesse coragem, não aceitaria crianças passarem fome, frio e abandono. Elas nos assustam com armas nos semáforos, pedem esmolas, são amontoadas em escolas que não ensinam, e por mais que chorem, somos imunes a essas lágrimas. Sou um covarde diante da violência contra a mulher, do homem contra o homem. E porque os índios estão tão longe de minha aldeia e suas flechas não atingem meus olhos, nem o coração, não me importa que tirem suas terras, sua alma. Analfabeto de solidariedade, não sei ler sinais de fumaça. Se tivesse um nome indígena, seria cachorro medroso. Se fosse o tal ser humano forte que alerdeio, não aceitaria famílias sem terem onde morar. Sérgio Vaz, título do texto: Antes que seja tarde, na revista Caros Amigos, maio de 2013, página 8, com adaptações. Vamos às informações desse texto, preste atenção. O primeiro ponto importante é que se trata de um texto subjetivo. Ele usa verbos na primeira pessoa. Olha, acho. Opa, peraí que o erro foi meu aqui. Cadê? Deixa eu procurar a caneta. Pronto, agora sim. Acho é a primeira pessoa. Quando o texto é escrito em primeira pessoa, você tem o que nós chamamos de dissertação. Dissertação argumentativa. Arnaldo, por quê? Vamos por etapa. O texto é dissertativo porque ele traz informação. Todo texto informativo é uma dissertação. E ele se torna argumentativo quando você encontra, além das informações, marcas de pessoalidade do autor, ou seja, palavras, expressões ou ideias que você percebe que não são do assunto, são de quem está escrevendo o texto. Então, quando ele disse acho, acabou. Primeira pessoa, sempre dissertação argumentativa. Legalzinho? Quando você leu aqui comigo a bibliografia, e você é obrigado a ler a bibliografia, ele fala assim, ó, texto com adaptações. Significa que o texto não está original. Ele sofreu alguma alteração. E pela minha experiência com leitura de texto, qual foi a alteração? Bom, esse texto tinha título, eles cortaram o título. E talvez ele fosse maior. Eles recortaram. Então eles adaptaram o texto para que ele fosse o texto da prova. Tudo bem? Dissertação argumentativa. Tá? E eu tenho aqui um texto que devia ser maior do que ele é aqui agora. Muito bem. Com base nesse texto, vamos ver as questões que a banca selecionou para nós. Primeira questão. A supressão, suprimir, é retirar. A supressão das vírgulas, que isolam a oração. Se o medo não fosse constante, lá na linha 3, não afetaria a correção gramatical do texto. Cara, é muito raro que se você tirar a vírgula do lugar, ela não afete, tá, a correção gramatical. Vamos lá no texto. Linha 3. Linha 3. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Vamos lá. Caneta. Linha 3. 1, 2, 3. Está aqui. Está aqui. Ele está dizendo o quê? Vamos voltar lá? A supressão das vírgulas que isolam a oração. Então, voltei para cá. Ele está falando dessa vírgula aqui e dessa vírgula aqui. E ele está dizendo o seguinte, que se essas vírgulas fossem retiradas da frase, elas não afetariam a correção gramatical. Gente, olha para o início da frase. O início está aqui, ó. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas, se o medo não fosse constante, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade. Primeiro que você tem que saber é que essas duas vírgulas estão isolando uma oração subordinada adverbial condicional. Ok? Muito bem. Antes dessa oração,
eu tenho a conjunção mas. Logo depois da conjunção mas, eu tenho a conjunção se. Conjunções são conectivos. Se você colocar um conectivo ao lado do outro, é como se você tivesse uma enumeração. Então tem que existir uma vírgula para isolar essa enumeração. Se eu tirar esta vírgula, eu cometo erro gramatical. Quando você tem uma sequência de termos com a mesma função, eles têm que ser isolados, ou por vírgula ou por ponto e vírgula. Se eu tirar essa vírgula, eu cometo erro gramatical. Então, e só o estudo daquela vírgula ali é suficiente para você dizer que está errada a primeira afirmativa. Mas eu quero falar um pouquinho dessa vírgula aqui, ó. Ok? Preste atenção. Quando você constrói um texto, um período composto, a regra gramatical diz que a forma mais adequada de construir é primeiro colocar a oração principal e depois a oração subordinada adverbial. Se o período vier escrito dessa forma, não é obrigado que você coloque vírgula entre os dois. Ela pode existir, ela vai ser facultativa. Agora, se a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, é porque houve, tá, uma inversão na posição. Ou seja, a ordem é inversa. Toda oração subordinada adverbial exerce função sintática de adjunto adverbial. O adjunto adverbial tem que ficar no final da frase. Se ele vier para antes, ele está se deslocando. Então, nessa posição aqui, a vírgula é obrigatória. Logo, se eu tirar essa vírgula número 2 aqui, eu vou cometer erro gramatical. Por quê? Porque se o medo não fosse constante, é uma oração subordinada adverbial. Então, a outra é a oração principal. Quando a oração subordinada vier antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. Logo, volta para cá. A supressão das vírgulas que isolam a oração, se o medo não fosse constante, não afetaria a correção gramatical do texto? Errado. Afetaria sim. Então, a primeira questão, E de errado. Tudo bem? Vamos para a segunda. A coerência e a coesão do texto não seriam prejudicados. Ele está falando de coerência e coesão. Se o trecho, vamos ver o trecho. Se o medo não fosse constante, as pessoas até a humanidade, ok, fosse reescrito da seguinte forma. Então vamos lá. A seguinte forma é: se o medo não for constante, ok, as pessoas se unirão mais e incendiarão de entusiasmo a humanidade. Gente, está correto. Observa. Original. Se o medo não fosse constante, ok? Se eu trocar, se o medo não fosse, por se o medo não for constante, eu mantenho o sentido. Volta aqui para o texto. Olha lá. Deixa eu apagar esses rabiscos. Tá aqui, ó. Eu vou ler o período de novo. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas se o medo não for constante, as pessoas... Deixa eu ver o que ele propõe aqui. O que ele propõe? Cadê? Se o medo não for constante, as pessoas se unirão mais. Vamos ver se é possível. Opa! Se o medo não for constante, as pessoas se unirão mais e incendiarão. Gente, não muda o sentido. Mantém. Eu vou ler o trecho inteiro com a proposta, com a mudança proposta pela banca. Olha lá. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas se o medo não for constante, as pessoas se unirão mais e incendiarão de entusiasmo a humanidade. Perfeito. Mantenho o sentido. Então, a segunda questão é correta. Não houve problema para coerência, ou seja, tem sentido a proposta, e coesão se conecta com o que foi dito antes e não altera a a intelecção do texto, ok? Ou seja, o entendimento do texto. Então, a segunda questão está perfeita, correta, tá? Eu vou para a terceira questão. O verbo alardear em se fosse o tal ser humano forte que alardeio,
linha 17. Está empregado em sentido de vangloriar-se, gabar-se. Sim, alardear é fazer alarme. Então, se eu fosse o tal ser humano forte, que eu grito para todo mundo que eu sou, ou seja, que eu me vanglorio, que eu me gabo, sim, o verbo alardear, se fosse tal ser humano forte que alardeio, está empregado em sentido de vangloriar. Correto, isso aqui é sinonímia, questão de semântica. Correta afirmativa. Observa, 3 questões que dependem de você saber ler. Aqui na primeira questão, a questão é de pontuação, perdão. Pontuação, emprego da vírgula. A vírgula é obrigatória para isolar termos de mesma função. Mais e se são conjunções. E a vírgula é obrigatória quando a oração principal vier antes da oração, quando a oração subordinada vier antes da oração principal. Primeira questão. Na segunda, ele propôs uma reescrita e não falou nada de gramática, falou de coerência e coesão. Coerência, tem sentido o que ele disse? Tem. Coesão, a maneira como ele escreveu agora prejudica o que foi dito antes? Não. Então está correta a segunda. E na terceira, quando eu digo, se eu fosse tal ser humano forte, que eu alardeio, que eu faço alarme, que eu grito, que eu me vanglorio, então está correta a terceira questão. Legal? Vamos para a quarta. Novo texto. Então vem comigo. Vamos lá. Embora não tivessem ficado claras as fontes geradoras de quebras da paz urbana, embora não tivessem ficado claras as fontes... Ok. O fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes cidades brasileiras em 2013 parecia tendente a se agravar. Ok. As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados. Pôde-se constatar que, em outras partes do mundo, fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. Lá onde? Lá em outras partes do mundo. Como cá onde? Brasil. Diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social, gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção das forças do Estado foi suficiente para evitar prejuízos. Ok. Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situações diversas e ora tornou mais graves as distorções do direito, ora espalhou a insegurança coletivamente. Em qualquer das hipóteses, a população dos vários locais atingidos viu-se envolvida em perdas crescentes. Texto extraído da internet folhawall.com.br com adaptações. Bom, temos aqui novamente um texto informativo, por isso ele é uma dissertação. Só que agora, observem, não existe aqui nesse texto, tá, marca de pessoalidade. Eu vou até ler novamente. Embora não tivessem ficado claras as fontes geradoras de quebras da paz urbana, o fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes cidades brasileiras em 2013 parecia tendente a se agravar. Bom, se bem que aqui, quando eu digo parecia, entendeu? É uma observação dele. Vou continuar. As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas da paz e segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados. Pôde-se constatar, bom, quem constatou foi ele, é uma dissertação argumentativa. Alguns verbos que ele está usando aqui demonstram que foram observações dele e não de um estudo feito. Pôde-se constatar que em outras partes do mundo, fenômenos sociais semelhantes também ocorreram, lá como cá, diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social, gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção das forças do Estado foi suficiente para evitar os prejuízos. Do ponto de vista global, notou-se a quebra da ordem foi provocada em situações diversas e, ora, tornou mais graves as situações do direito, ora, espalhou a insegurança coletivamente. Em qualquer das hipóteses, a população de vários locais atingidos viu-se envolvida em perdas crescentes. Tem uma dissertação argumentativa, porque alguns verbos que ele coloca são verbos de observação dele. Acabei de ler o meu texto. É interessante que esse texto de UOL me faz refletir sobre algumas situações aqui. Olha só essa parte. Embora não tivessem ficado claras
as fontes geradoras de quebras da paz urbana, o fenômeno social marcado pelos movimentos populares, como é que não ficaram claras as fontes de quebra de paz? Cara, é absurdo quando um jornal se posiciona, ok? Dizendo que ele foi pego de surpresa. Quem viveu os anos 2013 sabe por que houve, entendeu, esses movimentos populares. Corrupção, economia tá de mal a pior, desemprego, ok? E muita gente ficando rica e o povo brasileiro mais pobre. Como é que ele, embora não tivesse ficado claras as fontes geradoras de quebra de paz urbana, isso é absurdo. As pessoas foram para a rua para protestar. Mas vamos continuar. Por isso eu estou dizendo a vocês, olha, isso aqui é a opinião dele. Vamos continuar. Outra situação. Ele fala assim: o fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas de grande cidade brasileira em 2013 parecia tendente a se agravar. As vítimas das agressões pessoais, viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados. É interessante que ele fala nesse trecho aqui sobre vítimas, ok? Vítimas de agressões e que viram a segurança e os direitos sagrados da cidadania serem respeitados. Isso aqui a gente vive o dia inteiro, todo dia. Todo dia nós somos agredidos, ok? Nós somos agredidos porque o Estado nos falta. Olha aí que interessante. Paz e segurança. Quantos de vocês conseguem sair às ruas sem a preocupação de serem assaltados? De perder a vida? Então parece que o Brasil era um paraíso, tudo bem, e de repente apareceram aí uns elementos, tá, que criaram movimentos populares e tiraram essa paz. Essa paz nunca existiu.